Para João, aquele momento confirmou tudo o que ele havia pregado, mas também sabia que, a partir dali, seu papel começava a mudar. O Messias estava entre eles, e o tempo de João, no centro das atenções, começava a ceder lugar ao propósito maior. E mesmo assim, sua voz ainda tinha muito a dizer, mesmo diante de novos desafios que surgiriam logo à frente. Depois daquele dia inesquecível no Jordão, João continuou sua missão, mas com um novo brilho em sua voz e uma certeza ainda mais firme no coração. Ele não tinha dúvidas. O Messias estava entre eles. Ainda assim, João sabia que nem todos entenderiam. Muitas pessoas seguiam suas palavras com admiração, mas havia também os que o temiam, especialmente os poderosos. Para eles, João era como uma pedra no sapato, um homem que dizia verdades que ninguém queria ouvir. João não tinha medo de falar contra a hipocrisia. Não importava quem estivesse diante dele. Não era incomum vê-lo enfrentar os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras e desafiando-os a provar com ações que realmente tinham se arrependido. Ele não se curvava diante de títulos ou status, porque sabia que seu compromisso era com Deus e com a verdade, não com a aprovação dos homens. Mas João foi ainda mais longe quando ousou confrontar o próprio Herodes Antipas, o governante da região. Herodes havia tomado Herodíades, a esposa de seu irmão, como sua própria mulher, um ato que violava as leis e causava escândalo. Enquanto muitos se calaram por medo de represálias, João falou abertamente contra essa união, denunciando o pecado sem rodeios. As palavras de João foram como uma espada, cortando as pretensões de Herodes e expondo sua culpa diante de todos. Essa ousadia teve consequências. Herodíades, humilhada e furiosa, guardou um rancor profundo contra João. Herodes, por sua vez, ficou dividido. Ele temia a influência de João entre o povo e, ao mesmo tempo, reconhecia algo sagrado nele. Mas a pressão de Herodíades foi maior. A tensão crescia, e João sabia que sua fidelidade à verdade o colocava em perigo. Ele não se intimidou, mesmo quando percebeu que aquele caminho o levaria a um destino incerto, mas inevitável. Afinal, a voz que o chamara desde o deserto nunca o deixara sozinho, e ele estava preparado para enfrentar o que viesse. A prisão de João não foi um acontecimento inesperado, mas quando finalmente aconteceu, parecia que o mundo ficou um pouco mais escuro. Ele foi levado para a fortaleza de Maqueronte, um lugar isolado e cercado por pedras e silêncio. Lá, ele ficou confinado, longe das multidões, longe do rio Jordão, longe da liberdade do deserto que tanto amava. No entanto, mesmo preso, João não perdeu sua essência. Suas palavras, agora mais raras, ainda carregavam a força de sua missão. Os dias na prisão eram longos e o peso da incerteza começou a se infiltrar. João sabia quem era Jesus, mas o isolamento e o sofrimento trouxeram questionamentos ao seu coração. Será que tudo o que ele havia pregado estava realmente se cumprindo? Será que o Messias estava agindo como ele esperava? Em busca de respostas, João enviou 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus diretamente: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus foi clara, mas não convencional. Ele não deu um simples sim ou não. Em vez disso, pediu que os discípulos voltassem a João com um relato do que estavam vendo e ouvindo. Os cegos estavam enxergando, os coxos andavam, os leprosos eram curados, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam e aos pobres era anunciada a boa nova. Era uma mensagem cheia de significados, como se dissesse: as profecias estão se cumprindo, o reino está aqui. As palavras dos discípulos trouxeram alívio ao coração de João, ainda que sua situação permanecesse sombria. Ele sabia que seu papel como precursor estava completo.
mas também sentia que o mundo fora daquelas paredes de pedra continuava a se mover, como um rio que nunca para de correr. Do lado de fora, a raiva de Herodíades crescia como uma tempestade prestes a explodir. E João, sozinho em sua cela, aguardava o próximo capítulo de sua jornada com coragem inabalável. A tensão dentro do palácio de Herodes era quase palpável. Herodíades, ferida pela verdade que João ousara dizer, não conseguia descansar enquanto ele continuasse vivo. Para ela, João não era apenas um prisioneiro. Era uma ameaça, uma voz que não se calava, mesmo atrás das muralhas de pedra. O ressentimento que ela carregava era como um veneno que lentamente se transformava em um plano cruel. Chegou o dia do banquete de aniversário de Herodes, uma celebração luxuosa onde o vinho corria livremente e os convidados riam alto. Herodes, sempre dividido entre o respeito que nutria por João e a pressão constante de Herodíades, tentava manter as aparências. No entanto, o que parecia ser apenas mais uma noite de festas, logo tomaria um rumo sombrio. Durante o banquete, Salomé, filha de Herodíades, foi chamada para dançar. Quando Salomé entrou no salão, seus movimentos encantaram os convidados e principalmente Herodes. A dança era hipnotizante e Herodes, tomado pela emoção do momento, fez uma promessa imprudente. Peça o que quiser, e eu darei a você até mesmo metade do meu reino. Um juramento exagerado, pronunciado em voz alta para impressionar os que estavam ao redor. Mas essa promessa seria sua armadilha. Salomé, instruída pela mãe, fez um pedido que gelou o coração de todos ali presentes. Quero que você me dê agora a cabeça de João Batista em um prato. O sorriso de Herodes desapareceu. Ele não queria cumprir aquilo, mas o peso de sua palavra diante dos convidados era uma corrente que o prendia. Relutante, mas sem coragem de voltar atrás, ele ordenou que o pedido fosse atendido. João, em sua cela, talvez tenha ouvido os passos que se aproximavam, mas ele não demonstrou medo. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas também sabia que sua missão havia sido cumprida. O que restava agora era o eco de sua voz, que continuaria a reverberar muito além das muralhas daquele palácio. A morte de João foi como um golpe que reverberou pelo deserto, pelas cidades, pelos corações de todos que haviam ouvido sua voz. A cabeça de João, levada ao banquete como um macabro troféu, selava não apenas o rancor de Herodíades, mas também a hipocrisia e a corrupção de um mundo que preferia calar a verdade a encará-la. Herodes, embora tentasse esconder sua culpa, sabia que jamais poderia apagar o peso do que havia feito. João não era apenas um homem, ele era uma mensagem viva, um chamado ao arrependimento que nem a morte poderia silenciar. Os discípulos de João, abatidos pela notícia, foram até a fortaleza de Maqueronte para buscar o corpo de seu mestre. Silenciosos, com o peso da perda em seus semblantes, eles o enterraram com dignidade, longe das intrigas do palácio. Era como se o deserto, que sempre fora o lar de João, o abraçasse uma última vez. Mesmo em meio à tristeza, eles sabiam que a missão de João havia sido cumprida. Ele havia apontado o caminho e o Messias estava entre eles. Enquanto isso, as palavras de João continuavam ecoando na mente e no coração daqueles que o haviam seguido. Muitos lembravam de suas pregações à beira do Jordão,